Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como vocês estão? Tá tudo tranquilo, tudo na paz? Hoje, quarta-feira, hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, um dia especial para mim e para você, porque foi um dia que Deus fez para adorarmos a Ele, buscarmos Sua presença. Bem, hoje trazer uma reflexão para você que é interessante, muito interessante, como todas as nossas mensagens são super interessantes, mas hoje eu vou falar que está escrito lá em Lucas capítulo 4. Lucas no capítulo 4 traz uma mensagem muito profunda em relação ao que Jesus Cristo fala e nos alerta para o que irá acontecer nesses dias atuais, nesses dias que vivemos. Olha o que esse fato muito interessante acontece em Lucas capítulo 4. Pegou a Bíblia? Vamos lá? Olha só. Jesus Cristo, ele, em determinado momento, quando ele foi batizado, que Jesus estava cheio do Espírito Santo ali, né, Jesus cheio do Espírito Santo, por quê? Porque o Pai tinha colocado sobre Jesus Cristo o Espírito Santo. Assim eu entendo, né? Quando João Batista batiza Jesus Cristo, a Deus diz que o céu se abre, desce uma pomba em forma, certo? E pousa sobre ele. É como se ali fosse entrar o quê? E entrou o quê? O Espírito Santo de Deus. Veja bem, olha só. Um fato me chamou a atenção porque Jesus tinha que ensinar algo através daqueles momentos muito importantes. Momento muito importante na vida de Jesus e na vida da gente e na vida daqueles que ali estavam. Porque o próprio João Batista disse que ele não era digno de fazer aquilo, ou seja, batizar Jesus Cristo, mas ele que teria que ser batizado por Jesus. Mas Jesus estava cumprindo ali algo muito importante, dando um recado muito importante para mim e para você, para mostrar para mim e para você a importância do batismo. Olha, presta bem atenção. Quando esse fato acontece, diz a palavra de Deus que Jesus voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito, certo? Pelo Espírito, ao deserto. Mas o que Jesus iria fazer no deserto, irmãos, após ser batizado? O mais provável para cada um de nós era sair e já fazer a obra de Deus. Mas ele tinha algo muito profundo para nos ensinar. Ele tinha algo muito grandioso para nos ensinar. Então, o que acontece? Como Moisés passou 40 dias no monte, Jesus vai passar agora 40 dias, certo? Que sendo o quê? Tentado. A palavra é muito clara. Você pegou a Bíblia lá em Lucas capítulo 4, versículo 2, diz assim: e 40 dias foi tentado pelo diabo. Ele passou só 1 ou 2 dias, não. Ele passou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Naqueles dias que ele passou sendo tentado pelo diabo, ele não comeu coisa alguma, certo? Ele ficou fraco, com certeza, tá certo? E quando terminou, ele estava fraco porque ele chegou a ter fome, ele teve fome ali. E foi nessa hora, deve ter sido uma luta muito feroz ali entre o diabo e Jesus Cristo. Muito feroz mesmo. Mas você percebe uma coisa, que eles, ao terminados, quem é eles, irmãos? Olha só, 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados, no plural, eles. Interessante isso, né? Eles, vírgula, teve fome. Quando ele teve fome, o que acontece? A palavra de Deus diz que o diabo se apresentou para ele, para o Filho de Deus, diz assim, dizendo para ele o seguinte: se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que transformam em quê? Em pão. Veja que ele buscou, primeiramente, sabendo que Jesus Cristo estava com fome, ele procurou a Jesus para oferecer a ele algo naquele momento que Jesus muito precisava, que era o quê? Comer. Então o Satanás, ele não trouxe o pão. Você percebeu aqui nesse texto? Ele não trouxe. Ele diz o seguinte: disse o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformam em pão. Você sabe por que ele diz isso? Porque Satanás não tinha poder para transformar pedra em pão.
Ele não tinha poder. Quem tinha poder? Jesus Cristo. Então, ele queria que Jesus também fizesse o quê? Pegasse, transformasse pedras em pão. Para quê? Para que ele também comesse. Você percebeu que lá, no texto anterior, no versículo 2, ele diz, terminado, ele quem? Jesus Cristo e o diabo que estava lá tentando Jesus. Porque como você viu lá no início também do texto, diz 40 dias foi tentado pelo diabo. 40 dias o diabo estava ali. Aí quando ele disse o diabo, se tu és o filho de Deus, diz a estas pedras que se transformam em pão, ele também queria comer. Mas a resposta de Jesus é que é muito importante nós entendermos. Que Jesus repreende dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o quê? O homem, mas de toda a palavra de Deus. Não é a palavra do diabo, não é a palavra do homem, mas a palavra de Deus. Você percebe que a resposta de Jesus foi muito importante, porque a partir dali colocou o inimigo, o seu adversário, no lugar dele. Mas você pensa o seguinte, quando Jesus respondeu isso, que diz que está escrito que nem só de pão viverá o homem, o diabo automaticamente não ficou satisfeito. Ele pegou Jesus e transportou ele para um monte. E lá no monte ele mostrou a Jesus, certo? Todo o quê? Preste bem atenção, todos os reinos do mundo. Porque naquele momento o diabo já entendia que ele agora era quem controlava o mundo. Jesus fez o mundo. Hoje o mundo diz que no mundo jaz o quê? O maligno. Então Jesus diz que o maligno está no mundo. Por isso que ele diz esse texto aqui. O diabo levando ao mundo, mostrou um momento de tempo todos os reinos do mundo. Ou seja, ele mostrou que estava sob o controle do mundo. Já não era mais Jesus, já não era mais Deus que estava no controle, mas sim Jesus. A resposta de Jesus disse-lhe, dar-te-ei, ele dizendo, o diabo disse, né? Dar-te-ei todo este poder e sua glória. Irmão, é como eu sempre digo, o mundo, ele não é ruim, ele tem as suas glórias, ele tem os seus momentos, mas só que essa glória e esses momentos vai levar essas pessoas para onde? Para o inferno. Aí ele disse-lhe o diabo, dar-te-ei de todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. Agora, a pergunta que você precisa entender, quem entregou, irmão, entregou toda a terra ao diabo? Você deve saber da resposta, eu sei da resposta. Mas eu vou dizer para você, está lembrado que lá no início de todas as coisas, quando Caim matou Abel, ali foi entregue todo o mundo, porque Jesus tinha dado aquele mundo, aquela nação, tudo aquilo ali, a quem? Adão. E Adão pecou, através do pecado entrou quem? O inimigo. E aí faltava o quê? O diabo tomar posse da terra. E quando é que o diabo toma posse da terra? Quando Caim mata Abel e cava um buraco e enterra Abel, que Jesus diz, o sangue, a terra clama pelo sangue do justo. Então você percebe que ali foi entregue a Satanás o mundo. É o que está escrito aqui. Tá certo? Aí Jesus diz assim para a resposta, portanto, olha só, se tu me adorares, tudo será teu. Ou seja, há um princípio importante, irmão. Para você ter as coisas do mundo, para você viver das coisas que o mundo dá, das coisas que o mundo oferece, você tem que fazer o quê? Você tem que adorar Satanás. Essa é a verdade. Essa é a pura verdade. Para você ter as coisas, certo? A amar, por isso que a palavra de Deus diz que importa o homem ganhar o mundo, tá vendo aqui, ó? Que importa o homem ganhar o mundo todo e perder o quê? A sua alma. Tá nesse contexto. Tá nesse contexto. Tá nesse contexto que o homem vai perder toda a sua vida, porque ele conseguiu tudo aqui, tudo, mas perdeu a alma. Tá lembrado do rico de Lázaro? Quando Abraão disse, você teve o que merecia na terra, esse não. Então, meu amado, o diabo ofereceu a Jesus Cristo o quê? O mundo, porque o mundo jaz o maligno, o mundo pertence
ao maligno. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então, Jesus chega para ele e diz assim, respondendo, disse, vai para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Você percebe esse texto aqui do versículo 8, que Jesus diz assim, respondeu-lhes, disse-lhe Jesus, vai para trás de mim, Satanás. Esse texto aqui, vai para trás de mim, Satanás, ele repete aonde? Com Pedro. Quando Pedro diz, Senhor, você não vai morrer não, Senhor, você vai, acaba com isso, Jesus, você não pode morrer. O que é que Jesus disse? Vai para trás de mim, Satanás. Porque, irmão, todo aquele que quer impedir Jesus Cristo de pregar a palavra, quer impedir, vamos dizer assim, impedir a igreja crescer, prosperar, a igreja do Senhor se desenvolver, nós temos que repreender. Porque o que mais nós estamos vendo hoje são pessoas, irmãos, querendo que a igreja do Senhor acabe. E a igreja do Senhor pare de crescer. E muita gente está dessa forma. Então Jesus repreende esse texto. Agora ele levou Jesus para onde? Para Jerusalém. Para onde? Para a casa do pão. E pôs-lhe sobre o penáculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo. Porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti e que te guardem. Olha só, irmão. Aí ele responde, e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropece e com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondeu e disse, dito esta, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, meu amado irmãos, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei que hora você vai ouvir esta mensagem, essa reflexão. Entenda uma coisa, Jesus, ele é o Criador do céu e da terra, mas este mundo agora não mais pertence. Esse mundo agora está preparado para o fogo eterno. Então a sua solução, aquilo que você tem que fazer, sabe o que é? Aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Porque Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Irmão, preste atenção uma coisa, sem Jesus não há salvação. Não existe outro mediador entre Deus, entre Jesus, entre o Espírito Santo. Não, só existe um que é Jesus Cristo, tá bom? Então essa é a reflexão dessa manhã, que Deus abençoe você nessa manhã, Deus dê muita paz a você, e não esqueça de dizer para seu amigo, sua amiga, vem aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o teu like, compartilhe esse vídeo, vamos pregar o Evangelho, irmão. Esse é o momento de pregar a palavra de Deus, amém? Deus abençoe, até amanhã, em nome de Jesus.